Olá, bem-vindo ao último podcast da Terra, podcast que é formado por 3 amigos que acham que alguém vai ter interesse em ouvir o que a gente tem para dizer sobre a vida, o universo, cultura pop e esse mundo pantanoso da internet. Eu, Daniela Grana, estou aqui com vocês, também junto estamos com o Danilo. Oi. E com o Lar. Oiê. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre questões da internet aí que fazem a gente pensar, repensar a nossa cultura, o quanto a gente pauta ou não, né, às vezes nossa vida em torno desse mundo da internet, né, hoje em dia. A gente não cresceu com a internet do jeito que ela é hoje, a gente cresceu com a internet de escada, que fazia aquele barulhinho maravilhoso, com aqueles pulsos que a gente sabia que a gente precisava entrar depois da meia-noite para a internet ser mais barata. Eu não lembro se era mais barata ou se era gratuita depois da meia-noite, mas tinha um esquema assim. Então, quando a gente chegou... Né? Oi? Era um pulso só, né? Como Sim. se você estivesse gastando uma vez só. Sim, então naquela época é como se a gente tivesse... A internet fosse uma floresta e a gente tivesse só um canivete na mão. Era maravilhoso. Mentira, era horrível. E hoje em dia a gente tem tudo disponível o tempo todo, a hora que a gente quiser, né? E é muito doido como mudou as coisas ao longo do tempo, né? Às vezes eu fico pensando que, por mais que a gente viva com tudo tão acessível na internet hoje, pelo fato da gente ter nascido numa época que as coisas não eram tão assim, que a gente dá muito valor, sabe? Que a gente sabe o quanto vale cada coisa, o quanto a gente evoluiu nesse tempo de tecnologia. E eu não sei como são as próximas gerações, se eles acham que é tudo isso mesmo, que tá tudo dado já aí, sabe? Eu não sei se eles dão o devido valor à evolução da internet. Não sei se vocês entendem. Entendo. E eu penso que é um pouco como o que a gente vivenciou com a televisão. Eu acho que a geração dos nossos pais, meus pais contam que a primeira televisão da rua era da casa do meu avô paterno. E assim, né, tipo, toda a rua se reunir no quintal para assistir um jogo de Copa com uma televisão preto e branco, onde eles colocavam um celofane na frente para deixar a televisão colorida. E eu acho isso, tipo, sabe, tipo, uma ideia totalmente bizarra, porque para deixar colorido, mas mesmo assim é uma cor só. Tipo, você saiu do preto e branco para ser o, tipo, rosa e preto, sabe? Tipo, não fica colorido. Mas, né, tipo, quem inventou isso? Enfim. Mas a gente chega quando a gente chegou, né, quando a gente nasceu, a televisão já estava aí. E, tipo, pra gente, tipo, televisão, sabe? Tipo, eu acho que deve ser essa mesma relação de quem chega, quem nasce depois da internet, assim, né, ou cresce aí com essa questão. Eu acho engraçado porque eu sou da escola pública, né? E aí eu tinha uma amiga que entrava no MSN, estudava à tarde. Ela entrava no MSN de manhã. E, tipo, porque a mãe dela deixava, e tudo bem. Tipo, sei lá como que era a questão de pagar contas de telefone na casa dela. Cara, tipo, pra mim era totalmente inimaginável usar a internet durante a semana de manhã, sabe? Porque era aquela coisa, tipo, uma ia aprender o telefone de casa, né? E, cara, era uma ideia totalmente fora do normal para mim. Será que as pessoas de hoje sabem disso? Que ou você usava a internet ou você usava o telefone? Não Tinha imagino. uma relação entre os dois, assim. Quando você estava conectado, o telefone parava de funcionar. Eu acho que você tem que explicar pra essa galera o que é um telefone fixo, para começar. Gente, é tipo um celular que fica parado. Eu ia falar que é um orelhão em casa, mas vai explicar agora que é um orelhão. Putz, a gente é da época das fichas do orelhão, hein? Caramba. Mas é muito doido, realmente. Mas a internet tem muitas coisas que acho que são legais. Eu gosto muito, tipo, esse negócio do YouTube, da gente poder ver as coisas que a gente quiser, a hora que a gente quiser, por exemplo, né? E eu achei muito legal essa ideia de todo mundo poder dar opinião.
E, ao mesmo tempo, eu acho idiota todo mundo poder dar opinião. Porque, de repente, todo mundo começou a achar que a opinião própria era muito importante. E daí todo mundo começou a se achar comentarista de coisas na internet. E eu acho que a gente pode compartilhar coisas que a gente pensa e tal, mas daí veio o advento do hate, né? Tipo assim, como se a sua opinião, quando você quer criticar algo, fosse absurdamente importante, assim, vai mudar muito a vida do artista que você critica, por exemplo, né? Vai mudar muito a vida pessoal dele. Nossa, você não gostou daquela música, agora a vida dele vai acabar, ele nunca mais vai querer tocar aquela música. Tem um fenômeno chamado deixando de seguir em 3, 2, 1. Eles acham mesmo que às vezes o artista vai ler aquilo, né? Vai pensar, meu Deus, a Joaquina Santana vai deixar de me seguir. O que eu preciso fazer para segurar essa pessoa? Eu acho isso muito bizarro, sabia? Eu acho isso um fenômeno esquisitíssimo, assim. Eu acho que a questão não é nem as pessoas poderem dar opinião, que todo mundo pode opinar e tal. Eu acho que o problema fica na atenção que se dá para algumas opiniões que não merecem tanta atenção assim. Isso, tanto para fulana que fala que vai discutir a Quebrando o Tabu porque achava que não era uma página de política, ou, ou quem vai jogar hate em vídeo no TikTok, por exemplo. Eu acho que não é nem o imbecil falando, mas o palco que se dá para o imbecil que fala na internet. Acho que esse é o problema. Porque se ele continua falando as imbecilidades dele é porque ele tem palco, né? Bater palma para doido dançar. Uhum. Enquanto você bate palma, ele vai continuar dançando. Uhum. Eu acho muito doido o hate com pessoas famosas, né? A gente viu, por exemplo, recentemente, o caso que aconteceu, tipo, com a Luísa Sonza, com o Vitão, né? Tipo, a mina precisou pausar a carreira para respirar, porque ela estava mal, assim, com tudo que jogavam em cima dela. E cada vez as pessoas citam o assunto e ela é uma pessoa impulsiva, então ela vai lá e responde, e cada vez que ela responde vem um novo grupo de hate falando, de haters, falando, né? Ai, mas você também não para de falar disso, sendo que na verdade as pessoas trouxeram aquilo, né? E ela é uma pessoa reativa e tal. E daí o próprio Vitão, que é o ex-namorado dela, né? Fofocas, pausa para gossip do dia, que eles terminaram, né, recentemente, e a carreira dele, tipo, antes do namoro com a Luísa também estava super em ascensão, e de repente todos os clipes e todas as fotos que ele postava eram de hates, porque supostamente teria tido uma traição, que foi negada muitas vezes. Eu acho engraçado que ainda em algumas postagens relacionadas aos três, né, o Whindersson, a Luísa e o Vitão, ainda tem gente falando, não sei o que lá que traiu, sendo que já foi negado, né? E eu fico pensando, gente, será que essa pessoa acredita mesmo que ela conhece muito essas pessoas famosas? Ela estava na cama junto? Não sei. Ela viu aquela traição acontecer para ela ter tanta certeza assim que aconteceu? É muito doido. Eu vejo as pessoas falando assim, eu tenho certeza que fulano fez tal coisa. E esse hate, ele por mais que a gente esteja fazendo piada aqui, né, de algumas coisas específicas, é um hate extremamente destrutivo, assim, sabe? Quase acabou com a carreira de duas pessoas. É muito doido. Eu fico pensando, às vezes, que hoje não vale a pena ser famoso, sabe? A gente vê vários ex-BBBs, assim, tipo, que saem do anonimato direto pro psiquiatra, assim, sabe? Que é muito hate, é muito doido, assim. Então, eu acho que a internet deu um poder para as pessoas poderem falar o que elas pensam e usar esse avatar, né? Porque muita gente acaba usando de uma página fake, assim, né, ali de um personagem, ou achando, às vezes até não usando tanto um personagem, mas achando que aqui da minha casa, né, tipo, de trás da tela, eu posso falar o que eu quiser e que nada vai me acontecer. Não é bem assim, né? Tipo, é tudo muito bem interligado. A gente já falou aqui no podcast que a aba anônima é só para os cookies do computador, né? Tipo, o Google tá sabendo onde você tá indo, né? Tipo, a, o Steve Jobs e toda a sua turma vai saber onde você passou. Até porque o Steve Steve Jobs já Jobs morreu. tá no plano espiritual, ele com certeza sabe. Exatamente. Foi uma brincadeira. Quis dizer, tipo, né, tipo, toda essa a massa, tipo, de comunicação vai entender e vai
vai conectar onde você estava, onde você esteve, o que você disse, o que você falou. Eu acho que é uma coisa nova, apesar da gente falar que já tem um tempo, mas ainda é novo, então chegar, às vezes, até quem fez pode ser um pouco mais trabalhoso, dificultoso, mas ainda assim é possível, né? Então, enfim, eu acho que tem essa responsabilidade ou irresponsabilidade que as pessoas, né, tipo, não sabem lidar ainda por ser algo novo, assim como a gente já disse. Vocês já fizeram fake para alguma coisa em alguma rede social? Acho que não. Mas você está falando no momento atual, nos últimos anos, ou em toda a história da internet? De toda a história da Eu já fiz internet. muito fake quando era criança. Ah, criança, mas você fazia para quê? Hã? Você fazia para quê? Pra ficar anônimo, ué. Mas em que rede social? Que conversa que era? Se era pra ser Era anônimo. Orkut, talvez, naquela época. Bate-papo UOL, Ah, Caixa do bate-papo Terra. Ah, não, mas UOL, então, acho que sim, cada bate-papo, dia, é, bate-papo, cada dia era um perfil diferente. sim, eu também acho que não conta nesse sentido, porque eu acho que era, ali a gente tava brincando de criar um personagem, eu acho que é um perfil mesmo, tipo, ter o... Ai, como era o nome das fotos que a gente falava? Tipo, não era foto, hoje em dia geralmente fala foto Tumblr, mas usava umas fotos, não era foto fake, sabe, Não sei. que às vezes até tinha perfis que eram de bancos de foto, tipo, que nunca era pessoa de frente, assim, era sempre pessoa meio que de costas, de lado, fotos. Meu Deus, qual era a palavra? Tinha uma palavra para isso. Fotos de pessoas de lado. Não. Eu não Enfim, sei o mas nome. que seja. Uma Mas hora eu você vou lembrar. fez algum outro, sim? Não de criar uma outra persona, assim. Tem fake, tipo, eu chamo de fake, mas é porque, tipo, conta secundária que eu sigo coisas específicas que naquele perfil quero consumir tal conteúdo. Tipo, no meu Instagram, eu tenho mais pessoas, assim, pessoas que eu converso do dia a dia, meus amigos e tal. Aí tem um que eu sigo coisas mais da minha área de psicologia, para não ficar misturando, sabe? Porque eu odeio querer ir atrás de uma informação e tem um monte de coisa ali que não tem nada a ver com o que eu quero consumir. Então, eu tenho outros perfis, mas não para interpretar outra pessoa. Olha, ele é organizado. Eu fiz um fake uma vez, porque na outra casa onde eu morava antes, perto, tinha uma creperia. E eu gostava de pedir deles. Só que os motoboys deles ficava fazendo, tipo, zoando assim na rua, sabe? Acelerando, fazendo cavalo de pau, né? Quando sobe a moto e tal, não sei o quê. E aquilo ficava assustando meus cachorros, né? Meus cachorros ficavam doidos. E também porque não era lugar daquilo, né? Vocês sabem que eu sou uma senhora. Quando as bolas começarem a cair no meu quintal, eu vou estourar todas. Então, eu comecei a ficar irritada com aquilo, mas eu não queria reclamar do meu Instagram, porque eu pedia deles. E eu não queria ser a chatona que eles iam cuspir no recheio do crepe para entregar. E eu pensei assim, se eu reclamar, eles não vão respeitar. Então eu fiz o fake como se fosse um cara bombado, porque eu pensei, aí os motoboy vão ficar com medo, porque se for eu, uma foto delicada de uma moça, eles não vão respeitar. E daí deu certo. Eu reclamei lá como se eu fosse o cara e deu certo. Então, foram por motivos necessários. Depois de um tempo, a creperia fechou. Saiu do estado com medo do bombadão. Mas tem muita gente que faz fake para stalkear ex, né? Sim, isso existe. O que vocês acham disso? Eu acho que quem procura acha. Então, assim, se a pessoa achar uma informação ali e que depois, sabe, tipo, enfim, ficar tipo, ai, que você tá me traindo, não sei o quê, é porque ela procurou. No sentido de, pode ser que esteja acontecendo e ela não tenha feito fake e vai descobrir, pode ser também. Mas eu acho que é uma coisa que você precisa de mais provas, tipo, porque se você está procurando, se você está com a dúvida, é quase uma certeza, né? Sabe, assim, entendeu toda a minha ideia? Assim? É, só que a Dani falou de ex, né? Quem Eu stalkeia é falei de... ex. Mas tem gente que stalkeia o atual, tem Mesmo gente que faz fake para assim, tentar seduzir, para fingir que, tipo, eu vou jogar uma ideia nele no direct para ver se ele me responde. Tem gente que faz isso também. Mas isso não faz sentido, você não acha? Porque se ele cai na sua lábia, ele caiu na sua lábia. Você conquistou ele de novo. Ele tá afim de você. não, Não? mas tá usando outra foto, Eu né, não sabia que Daniel? era você.
Mas eu particularmente não gosto desses testezinhos. Eu acho que você não confia na pessoa, você não tem que estar com ela. Sim, sim. E se você tem um problema de confiar em todas as pessoas, você precisa primeiro fazer terapia para depois estar no relacionamento. Mas esse negócio de ex também eu acho muito complicado, porque, cara, ex é ex, passado é passado e manda tudo pra casa do caralho. Então, eu acho que a frase não é bem essa, mas né, a gente improvisa. Mas eu acho que se você quer esquecer alguém, a pior coisa que você pode fazer é ficar fuçando. É muito contraditório. Você não vai esquecer aquela pessoa enquanto você ficar fuçando as coisas dela. Não tem jeito. Mas a pessoa força porque ela não quer esquecer. Mas tem gente que até quer, mas que é incontrolável. Eu entendo, porque eu sou impulsiva. Eu sou muito reativa. Eu lembrei da Carol Conká falando da animosidade dela. Eu sou uma pessoa com muita animosidade também, então eu sei como é que é. Mas às vezes você tá em sofrimento ainda, mas você quer esquecer, mas enquanto você quer esquecer, você tá curioso pra saber o que tá acontecendo na vida do outro. Mas, cara, você não vai esquecer enquanto você ficar olhando aquilo. E antigamente eu acho que era mais fácil esquecer de ex, né? Porque você não tinha o que ficar fuçando. Hoje em dia, tá sempre ali se você não bloquear, né? Sim, isso é um fato. E falando sobre relacionamentos, uma coisa que eu acho esquisitíssima, assim, acho que no top de esquisitices de internet hoje, especialmente rede social, pra mim essa tá, acho que, em primeiro lugar. Quando você termina com uma pessoa, você precisa apagar as fotos que você tem com essa pessoa. Então, assim, é muito doido, porque se uma pessoa apagou uma foto de casal, às vezes é porque ela não gostou da foto, arquivou, sei lá, ou teve uma discussão. Pronto, a internet fala, acabou o relacionamento. Pronto, brigaram. E às vezes você só não gostou da foto. E outra, se termina e você não apaga a foto, as pessoas ficam te cobrando. Tipo, nossa, mas por que você ainda tem foto com o seu ex? Cara, você não precisa apagar todas as fotos da sua vida, sabe? Eu acho isso esquisitíssimo, essa cobrança. É bizarro porque você quer apagar a história, né? Assim, e tudo bem que o Instagram ele não precisa ser ele não é um documento, né, oficial e que você, né, o Instagram ou qualquer outra rede social que você tenha que deixar tudo lá. Você pode alterar e tirar e tudo mais. Mas ao mesmo tempo eu acho realmente muito bizarro esse fenômeno, né? E acontece com frequência com anônimos e com famosos, e é muito engraçado mesmo. Eu sinto preguiça de todas essas coisinhas que envolvem essas coisinhas de ex e de... Porque isso vem antes da rede social, né? Você, tipo... você terminou com a pessoa, você não pode mais ter nada dessa pessoa, tem que jogar fora todos os presentes que ganhou, tem que tacar fogo em tudo, tem que... tem que mudar de cidade, mudar de escola, tem que mudar os amigos. Eu acho muito, assim, tipo... É claro, tem casos e casos, né? Uma pessoa pode ter feito a Às pior vezes coisa do termina mal, né? mundo, sim. Mas essa cobrança externa, assim, que não tem nada a ver com o casal, ou ex-casal no caso, eu acho que só me dá preguiça. Eu não entendo. Quando Não. É isso, é tipo assim, você precisa apagar a pessoa da sua rede social. É muito ridículo, assim, sabe? Se você quer queimar as coisas da pessoa na sua casa, ninguém vai saber. Se você quiser jogar fora, ninguém vai saber. Mas por que você tem que apagar a Não, foto vai da saber, pessoa? porque vai filmar pra colocar no Instagram. Não, então, eu ia falar disso. O Dan falou que isso é anterior. Realmente, tipo, o conceito é anterior. Mas você fazia nesse ritual íntimo de, tipo, Particular. rasgar as fotos, queimar as coisas, doar os presentes, devolver os presentes, sei lá. Agora é uma coisa que é dividida, né? É uma É exigência pública. pública. Sim, sim. E é isso, nem todo mundo fazia, mesmo no particular. Tem gente que pensa que Uhum. nem você, dá uma frescura isso, não sei o quê, né? Não tem por que fazer isso. E daí, de repente, as pessoas vão cobrar de você, por que você não apaga as fotos com o teu ex, por exemplo? Ué, cara, porque eu quero, tipo, que bosta, sabe? É ridículo isso. Por que você É não paga as ridículo. suas fotos? Você é tão feio. E ainda nesse ritmo, tem a questão de quando um famoso para de seguir o outro, né? Quando uma pessoa para de seguir a outra, isso serve para famosos, principalmente, porque dá muito buzz, mas serve entre anônimos também, né? É uma coisa, meu Deus, muito absurda, né? Eu já deixei de seguir várias pessoas, porque para mim, rede social, por mais incrível que pareça, é uma coisa relativamente íntima. Eu não quero ficar vendo a vida de gente que eu não tenho contato
há 5 anos. Não tem porquê, sabe? Então, algumas pessoas que eu tenho um certo carinho, eu silencio, outras pessoas eu deixo de seguir. Uma vez eu deixei de seguir uma pessoa, e a pessoa veio falando assim, nossa, Dani, eu fiquei muito chateada que você deixou de me seguir, porque, poxa vida. E eu falei assim, mas a gente não se vê faz 2 anos. A gente não trocou uma mensagem. A gente não tem contato, a gente não tem conversa. Tipo, a gente não é amigo. Tá sentindo falta de quê, meu amor? É claro que eu não falei isso, mas eu dei uma resposta, assim, nesse sentido de, poxa, explicando por quê. E daí eu botei a pessoa de volta na minha rede social. Não, nem sei como é que tá hoje, mas até esqueci. Mas eu acho engraçado essa obrigação de ter todo mundo. E, tipo, eu acho isso muito besta. Parece que a amizade, a relação entre as pessoas só tem validade a partir do momento que tem uma amizade no Facebook ou tá seguindo mutuamente no Instagram, né? Como Exato. se aquilo ali que validasse a amizade, não se existe uma amizade ou não. Exatamente. E se você. E quantas pessoas realmente, né? Se você postar ali que tá precisando de ajuda, quantas pessoas vão te ajudar de verdade, né? Então, tipo, caguei por isso tudo, de verdade. E em relação a famoso é muito doido, né? Se um famoso deixa de seguir o outro, meu Deus, pronto. Acabou. Mas sabe o que é pior aí? A pessoa que fica checando quem o famoso tá ou não tá seguindo. E todo dia, pra Exatamente. saber se deixou de seguir alguém. Mas tem muita gente, os Instagrams de fofoca, normalmente eles recebem de fãs o print de quem tá seguindo ou deixando de seguir. Então, assim, as pessoas passam o dia mesmo verificando isso. Pra mim, isso é outra coisa que tinha que acabar. Perfil de fofoca do Instagram. Coitada da Dani. O que eu vou fazer da minha vida? Volta pra Sônia Abrão. Ah, não tem muito close errado lá. Eu seguia vários Instagrams de fofoca, hoje em dia eu tô seguindo um só. Eu deixei de seguir os outros porque vira e mexe tinha umas postagens religiosas que me irritavam, assim, sabe? Tipo, ai, o pastor falando não sei o quê, o que que vocês acham? Cara, eu queria saber fofoca de famoso e não ficar discutindo Bíblia, sabe? Ainda mais com a pessoa ali fixando os comentários que são a favor daquilo ali, porque obviamente o dono da página de fofoca, os administradores, sei lá, são evangélicos e grandes bosta, sabe? Não tinha nada a ver com o que eu queria ver. Aquilo me irritou e eu falei, não, vou seguir só esse aqui que aparentemente não posta essas Você coisas. postou lá, descurtindo a página em 3, 2, 1, porque eu achava que é a página de fofoca e não essa ideia de Deus. Não. Então você fez errado. E eu queria comentar com vocês uma coisa que, assim, por mais que eu diga que eu acho o hate ridículo e tal, ao mesmo tempo, as redes sociais, para mim, são uma válvula de escape de ódio, principalmente quando eu tô na TPM. Eu já comentei com os meninos, né, que assim, o que acontece normalmente eu vejo uma postagem ridícula e eu falo assim, cara, eu não vou perder meu tempo com isso. Só que quando eu tô na TPM, eu não tenho tempo de fazer essa reflexão. Quando eu vi, eu já respondi. E daí, pelo fato de eu não conseguir segurar a minha vontade de responder, eu percebo que eu entrei na TPM. É muito doido isso. É assim que eu percebo que eu entrei na TPM. E na TPM eu fico assim, louca de responder as pessoas. E tem pessoas que eu tento discutir de forma educada e até. Como que é a palavra quando a gente educa com paciência? Vocês não vão lembrar também, né? Ah, Não. assim, não entendi. Didática. Aham. Às vezes eu discuto de forma didática. Às vezes eu tô afim de sentar e ter uma conversa e tipo assim, meu colega, por que que você acha isso? Mas você não vê que é isso aqui, isso aqui, isso aqui? Mas às vezes eu pego uns demônios da internet que eu vejo que estão só de deboche, porque eles estão lá só de deboche, eles não querem conversar de verdade, trocar uma ideia, fazer um debate político, eles só querem encher o saco. Ah, daí é neles que eu desconto o meu ódio mesmo, eu debocho bastante mesmo, encho o saco mesmo, porque, enfim, né, já tá ali. Eu acho que a gente tem que respeitar. Olha que. Gente, minha cabeça é muito louca, tá? Eu sei disso. Meu ascendente é gêmeos, eu penso coisas contraditórias ao mesmo tempo. Eu acho que é importante a gente respeitar a rede social do coleguinha. Tipo, eu não quero uma pessoa vindo nas minhas redes sociais encher o saco por causa das coisas políticas que eu posto. Vai me respeitar, quer postar coisa diferente, vai postar na tua. Mas com desconhecidos, quando eles comentam em coisas públicas, eu me dou o direito de responder, porque quem comentou foi ele, não vai querer que eu responda agora? Então, eu costumo falar que quando eu tô na TPM, tem páginas específicas que eu gosto de ir, tipo Quebrando Tabu, Mídia Ninja, que tem sempre um babaca lá, né? Página da Samantha Schmutz também, ultimamente tá muito boa. Tem uma pessoa que chega lá xingando ela pra cacete. De graça.
que eu vou fazer? Eu vou xingar a pessoa de graça também. Daí eu bato muito palma para doido dançar, mas para mim é uma válvula de escape. Eu acho isso muito muito bom para mim, porque assim, pelo menos eu presa na pandemia em casa com meu marido, ele tá seguro assim, né? Não vai acontecer nada com ele. Meu Deus. Vocês não brigam na internet, não? Não. Não mais. Danilo brigava bastante, que eu lembro. A gente já entrou em umas discussões juntos já. Mas não, não, só não, eu não consigo mais. Eu acho um gasto de energia desnecessário. Às vezes eu tento, porque é uma coisa muito idiota sabe, só pra você fazer a pessoa calar os dedos um pouquinho. Aí eu vou lá, deixo uma frase de efeito, a pessoa responde lacrou, mano, aí eu já fico feliz e saio. A pessoa responde o quê? Lacrou, mana. Não, tô brincando. Então, eu não consigo não responder. Na verdade, eu tenho esse projeto de vida, que é de responder uma pessoa e ir embora. E deixar ela falando sozinha. Esse projeto já tem uns 2 anos, eu nunca consegui. Eu preciso alimentar a discussão. E eu sou a última, eu vou responder por último. Pode passar 3 dias. Enquanto a pessoa me responder, eu tô respondendo a pessoa. Eu não consigo não responder. Se a pessoa estiver conversando sério, eu converso sério. Se a pessoa estiver debochando, eu vou pro deboche. Se a pessoa começar a xingar, eu vou xingar. É assim. Você segue o tom. Exatamente. Falei até para os meninos que esses dias na internet eu fui até chamada de... Como é que era? Esquerdista, maconheira... E tinha várias ofensas lá. Macumbeira, não era? Macumbeira, Não, maconheira. macumbeira não tinha. E que eu apoiava bandido, alguma coisa assim, né? Daí eu agradeci por esquerdista maconheira. Mas assim, eu achei que foi muito de graça. Eu só chamei o cara de direitista arrombado. Mas esse foi um dos casos em que o cara tava... O Lorde silenciou para dar risada ali. Esse foi um dos casos em que o cara tava xingando a Samantha Schmutz de graça. Gente, eu nem sou fã da Samantha Schmutz, tá? Mas assim, a pessoa vai xingar a outra de graça, assim, xingou ela de vaca, não sei das quantas. Essa pessoa não está abrindo uma porta para ser xingada também? E ela não tem jeito nenhum de se ofender. Caguei. É isso. A gente tem uma teoria tipo, que os filmes... Acho que, se eu não me engano, até Freud fala isso num dos livros dele, eu não vou lembrar qual agora, mas eu lembro que eu estudei isso na faculdade. Eu fiz uma apresentação sobre isso na faculdade, eu não lembro. Que quando a gente está falando sobre conteúdos de guerra e de violência, a gente está, de certa forma, né, sublimando as nossas vontades de guerra e de matar, que faz parte do instinto humano, nesse tipo de conteúdo. Então, você está consumindo esse tipo de conteúdo. Então, eu penso, né, talvez eu seja uma pessoa muito equilibrada pelo fato de eu jogar meu ódio em desconhecidos na internet. Eu tô só sublimando essas coisas. Você é uma hater assumida. Eu sou uma hater de haters. É isso. Quando a pessoa faz um comentário assim, disposta a conversar, eu converso assim. Eu consigo ser didática às vezes, quando eu quero. Mas vamos mudar de assunto. A gente vai sair um pouco do hate. Eu queria trazer um assunto assim, sobre essa questão tipo, de pressão social, que a gente tem um episódio... Social não, desculpa, gente, estética. Que a gente tem um episódio inteiro sobre isso, mas especificamente sobre as redes sociais. Eu fico muito preocupada com as meninas que estão crescendo agora, tipo de 10, 11, 12 anos, vendo TikTok e achando... E tem muitas garotas dessa idade, um pouco mais velhas, que ficam dançando de shortinho e blusinha. E eu não estou sendo moralista nesse sentido, não, a questão nem é essa que eu estou trazendo. Mas é que elas crescem vendo essas meninas dançando e elas vão achar que o padrão de corpo é esse, desde muito mais cedo. Eu, que não vim dessa geração com isso, eu já tenho esses problemas de imagem. Isso porque eu via de domingo na TV, no programa do Gugu, fazendo referência a episódio passado, né? A episódios passados que a gente falou sobre os anos 90 da TV. A gente via uma vez na semana e a gente já cresceu
com essa referência de corpo, assim, muito distorcida, tipo, esse é o corpo ideal. Imagina essas crianças e para adolescentes que passam um dia no TikTok ou no Instagram vendo esses corpos o tempo inteiro. O mal que não vai fazer para essas pessoas. Uhum. Eu não sei se vocês têm essa referência, mas que a primeira exibição de cinema que existiu era uma gravação de uma locomotiva chegando na estação. Sim. E as pessoas sentadas nas cadeiras do cinema, vendo aquela tela, achavam que o trem estava vindo em direção a elas. Cara, que bizarro, né? Era um filme, é uma projeção. Eles não tiveram noção que era isso, tipo, que era uma tela, que era uma gravação, que não era. A gente acha isso, tipo, muito engraçado, bizarro e, tipo, como eles não perceberam isso? Corta a cena, estamos em Ótima analogia. estamos em 2021, onde você pega um filtro e coloca para um bebê se ver na tela com, às vezes, já vi um vídeo com catarro no nariz e a criança tentando se limpar. Eu já vi um vídeo que no filtro a criança é marretada na cabeça, tipo, leva alguma coisa na cabeça e a E ela criança chora. chora. Ela sente aquilo. Cara, isso é muito doido, porque a gente hoje, ou é que são crianças, né? Entender a realidade ou não ali, mas vivencia a mesma estranheza e a mesma loucura que foi a primeira exibição de cinema. Nós crescemos, né, fora da internet, como a gente já falou. Então a gente acompanhou como tudo isso aconteceu, mas eu fico imaginando quão louco é para quem já nasceu com tudo isso e vai ver fotos editadas, né, edição de imagem mesmo, coisa que é do meu trabalho, né, coisas editadas e que são vendidas como reais e geralmente são fora do normal, fora do real, né, criando aí um padrão totalmente inalcançável ou, né, o esperado e criando essa pressão, essa demanda em cima de uma coisa que não é para todo mundo, né? É uma distorção da autoimagem da pessoa, né? E é uma coisa, como você falou lá mais para trás, é uma coisa nova, né? Então, quais os impactos disso na vida da pessoa, na formação de uma pessoa? A gente só vai saber disso quando elas estiverem mais velhas, né? Chegar na fase adulta que a gente vai poder ver os efeitos disso, mas até lá o que a gente pode fazer, né? São projeções, assim, a gente pode pensar que a pessoa vai ter uma crise identitária de autoimagem, assim, meio que incorrigível, que a pessoa... Já tem casos de meninas querendo fazer cirurgias plásticas para ficar parecidas com o que elas veem nos filtros do que elas usam no Instagram, por exemplo. A menina que leva o filtro e fala, eu quero isso aqui. Sim. E aí mudam-se os filtros, muda o padrão de filtros usados, porque até um tempo atrás usava-se o quê? Só um que afinava o rosto, que deixava as maçãs do rosto um pouco mais coradinhas, ou que aumentava o olho, e agora se usa já outros que colocam coisas no rosto, não sei o quê, e aí como que vai ser? Vai ficar fazendo cirurgia plástica até ficar totalmente deformado? Então, não sei. É uma coisa complicada, porque ainda não tem como medir o impacto disso tudo. Os filtros surgiram para ser engraçadinhos, assim, né? No começo eu usava bastante para isso, de repente começou a aparecer vários filtros, inclusive esses engraçadinhos eu continuo usando até hoje. Mas eu percebi que eu estava começando a ficar mal no sentido de ser dependente. Quando eu queria fazer umas stories com a minha cara mesmo, eu me sentia mal, porque daí começaram a surgir aqueles stories, tipo, que dão efeito mesmo no rosto, que tira as olheiras, tira as manchinhas, dá uma uniformizada no rosto e tal. Então, nem precisava ser aquele que te aumenta a boca, te põe cílios e tal, nem é isso. Mas só de dar uma uniformizada na cor da pele, tirar a olheira e tal, para mim já fazia muita diferença. E eu comecei a perceber que aquilo estava me afetando, porque eu não tinha vontade de aparecer. Tipo, a diferença era muito grande na minha cabeça, só de ter essas pequenas mudanças. E daí eu lembro que eu tirei todos os filtros que tinham essa distorção, assim, estética realmente, e fiquei só com os bonitinhos, com os de tema e tal, porque aquilo já estava me afetando. E como eu falei, se isso me afeta e eu cresci sem as redes sociais,
para esse bebê, por exemplo, que acredita que apanhou porque viu um filtro, né, de tomando uma marretada, eu acho que para essa geração vai ser muito pior, provavelmente, né? E já tem muita menina com distorção de imagem, e na verdade, distorção de imagem o peso da pressão social já tem antes dos filtros, então eu acho que só tende a piorar, sabe? Já era ruim e vai ficar pior. E eu vejo um outro ponto, além da imagem, que é posicionamento de pessoas. Então, meu sobrinho consome YouTubers que são jogadores de videogame e, né, criadores de conteúdo aí. E que aí eles vão criar conteúdos, tipo, inimagináveis, que tem toda uma produtora atrás e, né, eles têm uns grupos que têm umas casas que não sei se realmente moram ou se é só também total nessa questão fake que vão ali gravar, mas que são mansões onde eles têm piscina de Nutella e slime, né, tipo, torneiras de slime e assim, e meu sobrinho vê isso e na cabeça dele, se ele jogar e se ele só jogar e se ele, né, tipo, for bom naquilo, ele vai ter o mesmo. Virou um novo jogador de futebol, assim. E não estou dizendo que não existam, né, os esportes e tudo mais, tipo, que existam pessoas que realmente conseguiram espaço e notoriedade com jogos, com os games, mas a gente está vendendo essa coisa, tipo, uma coisa que é inalcançável, assim como é o jogador de futebol. Todo menino jogava bola, mas, né, tipo, quantos vão conseguir despontar ali e chegar a ser um Ronaldinho, sabe? Assim, então, eu acho que é muito prejudicial nesse ponto também. Então, tem muitos YouTubers que hoje em dia são milionários, né? Mas é porque eles começaram, tipo, há 10 anos atrás, sabe? Hoje em dia, se você entrar no YouTube, dificilmente você vai conseguir ser milionário. Esses caras começavam a ganhar, há 10 anos atrás, o referente a 3 salários em um mês. Hoje em dia, o YouTube não monetiza tanto quanto antes. Então, ficou aquele ideal, né, de profissão, e eu vejo, inclusive, no Instagram, vira e mexe, tem um adolescente, assim, tipo, de 13 anos, falando, gente, por favor, vão me seguir, porque o meu sonho é ser criador de conteúdo. E daí eu penso, gente, é uma pessoa que tá há 5 anos tentando, não consegue crescer na mídia e tal, não sei o quê. Não, o menino tem 13 anos. E tá mendigando essa atenção porque é o sonho de carreira dele, sabe? O sonho dele é o quê? Fazer fotos e ganhar coisas. Uhum. É isso. Esse é o sonho dele, ganhar coisa de graça. Sim. O que me lembra uma outra discussão. O Instagram, às vezes, ele me dá a impressão, e eu caio nessa armadilha com uma certa frequência, entro e saio dela com uma certa frequência, ele dá para mim a impressão de que ele gera eu não vou falar todo mundo, mas gera na gente, no geral, a ideia de que todos nós somos criadores de conteúdo. Então eu vejo muita gente normal postando, tipo, todo mundo precisa ter um Instagram de trabalho. Eu digo isso, sabe? Parece que se a gente não tem um Instagram de trabalho, a gente tá fora do mercado de trabalho. Uhum. E não é verdade, sabe? Não é exatamente assim. Ainda mais hoje, que tá tão absurdamente cheio de tudo, né? E eu não sou contra o Instagram de trabalho, mas eu também não acho que a gente dependa 100% dele. E eu não acho que a gente precisa ficar criando conteúdo. E eu não acho que a gente precisa ficar, sei lá, por exemplo, eu gosto muito de... Não sei, fala qualquer tema aí. Churrasco. Churrasco? Então eu vou fazer vídeos de churrasco, ou eu vou fazer postagens sobre churrasco, falando sobre os melhores tipos de carne, porque é meu hobby, porque as pessoas vão se interessar muito sobre isso, entende? Então parece que o Instagram traz um pouco essa ideia de que todo mundo é criador de conteúdo. E às vezes não, cara. A gente se cobra de uma coisa que a gente nem ganha, porque criador de conteúdo mesmo ganha, faz parceria, tal, tem, sabe, vai monetizar. E a gente, que é normal, a gente só vai ficar gastando tempo se estressando. E às vezes, e eu percebo isso, quando eu já caí nessa armadilha, e eu falo, cara, eu não quero ficar gastando tempo criando coisa em rede social. Não na minha, pessoal, entende?
Se eu quero dar uma opinião de alguma coisa, e eu opino pra caramba mesmo, contrariando tudo que eu falei no começo do episódio, porque eu sou assim, mas beleza, eu vou fazer uns stories e tal, mas eu cansei de criar conteúdos, porque, cara, tudo que eu quero é trabalhar e pagar meus boletos. Eu não quero ficar fazendo tema para ficar, sei lá, convencendo as pessoas do que eu penso, ou passando um conteúdo que às vezes as pessoas nem se interessam, correndo o risco de, às vezes, ver uma pessoa de fora e hatear, sabe? Ah, não, gente, eu só quero trabalhar e Parecia fazer. uma Daniela Granner do nada e hatear sobre você, Eu né? não faço isso. Não venha. Eu só defendo a Samantha Schmidt. Mas se você faz uma postagem falando mal do Bolsonaro, a pessoa pode entender que você está fazendo hate Bolsonaro e hatear você porque você hateou o Bolsonaro. Mas daí, se eu vou fazer na minha página, o problema é meu, né? O problema é que eu xingo as pessoas que vão hatear nas páginas dos outros. Gente, é tipo Robin Hood, entendeu? É uma revolucionária ao contrário. É Eu acho justiceira. que Robin Hood dá pros pobres. eu dou pros pobres. Não, é isso mesmo, de fazer justiça pelos outros, como o Lor falou. Você não vai ficar xingando os outros e vai ficar de graça. Você vai ser xingado também por uma pessoa Você que você não vive conhece. se xingando. É isso. Não, mas vocês não têm essa impressão de que a gente é meio que cobrado de ficar fazendo conteúdo? Sim, porque se as pessoas não fizerem conteúdo, a rede social morre. Exato. A própria a página, né, do Facebook, para mim é praticamente falecido, eu não uso muito mais, tipo, mas tenho lá ainda meu perfil e tal, mas ele fica te questionando, né, o que você está pensando, o que você quer, tipo, são umas frases nesse sentido, né, de você expressar ali o que você está pensando, o que você deseja, o que você almeja, para que gere, né, essa a rede social mesmo, né, gere ali os conteúdos, o que você está fazendo, e tem um pouco disso, né, se você não posta, você não, que também acho que tem a ver com aquela questão dos relacionamentos, se você não posta, você não fez. Então, se você não postou, você não estava, se você não postou, você não viveu. A grande brincadeira, mas que virou já também uma grande... Todo mundo faz, né? E acaba reproduzindo isso, que é na academia, se não postar, não tem resultado. E aí as pessoas continuam postando que estão na academia, mesmo fazendo a questão da brincadeira, tipo, fazendo ali a menção a isso, mas elas continuam postando, e é isso que está girando a rede, né? Sim, tem uma lei na internet que é o seguinte: se você usa um serviço na internet e é de graça, a mercadoria é você. Sim. Então, se você está numa rede social que é gratuita, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, o que seja, se é de graça, você não paga para utilizar aquilo, é porque você é a mercadoria. Então, você precisa se vender ali para aquela rede social funcionar. Então, por isso que ela faz de tudo para colocar o interesse em alimentar aquilo. Uhum. Então, E você mais, vende seu tempo, você vende sua vida, você vende sua imagem em troca de likes. e a mercadoria é você nesse sentido e também de vender os seus dados mesmo, né? Porque a gente fica sendo bombardeado de coisas que a gente... do algoritmo, né? Que a gente vai seguindo. A gente continua sendo produto nesse sentido também, né? Sim. Como as pessoas acham que conseguem fazer um filtro no Instagram que se adequa a todo tipo de rosto? Pegando a foto de milhões e milhões de pessoas que alimentaram essas redes por anos, fazendo um algoritmo que consegue desenhar um filtro em todos os tipos de rosto. Vocês já ouviram falar de uma Instagrammer chamada Paula Oliveira? Não. Não. Ela é uma Instagrammer que ela tá há muito tempo no Instagram tentando falar das pessoas. Ela é um Instagram, ela é uma criadora de conteúdo, ela quer fazer parcerias, tipo, como qualquer outra pessoa, só que o conteúdo dela é sobre aceitação do próprio corpo livre, body positive e tal, né? Ou seja, totalmente ao contrário do que vende, né? Então, ela fez uma coisa chamada O Experimento, que foi muito interessante. Durante um tempo, acho que um mês, sei lá, ela só postava fotos editadas em Photoshop, assim, para deixar ela bem do padrão. Ela fingia que nos stories ela fazia publi,
de certos produtos e ela usava palavras-chave, tipo emagrecimento, harmonização facial, sabe? Ela usava a palavra-chave e ela começou a crescer no Instagram, porque começou a chegar o conteúdo dela para muito mais gente. E assim, ela postava em horários assim, tipo, ela postava uma foto meia-noite, que a gente sabe que o Instagram não entrega tão bem à meia-noite, né? Tava no topo do feed de todo mundo que seguia ela, aparecia no topo. E daí as pessoas seguiam ela, e daí ela, tipo assim, sempre que você segue vários stories, aparece uma propaganda, né? E daí começou a aparecer propaganda de produtos estéticos para as pessoas que seguiram ela. E as pessoas mandavam print para mostrar para ela como que estava funcionando, né? Porque é assim que essa ferramenta funciona. E daí teve um dia que ela falou assim, gente, vou quebrar o experimento hoje, que eu preciso desabafar de não sei o que, não sei o que lá. Falou alguma coisa, mostrou o corpo real dela. E daí a propaganda que começou a aparecer para as pessoas foi de hambúrguer. E as pessoas mandaram um print para ela. É assim que a rede social funciona. Nada por acaso. O algoritmo não é só mandar o conteúdo que eu tenho afinidade. É muito mais profundo que isso. É bem doido. E eu mesma, né, como eu falei, eu caí algumas vezes nessa, porque eu comecei fazendo conteúdo de espiritualidade, porque é um assunto que me interessa muito. E daí, com o advento da pandemia, o jovem místico ficou muito doido e de repente ele virou anti-vacina, direitista, conservador da moral dos bons costumes, anti-ciência. E daí eu falei, cara, eu não sou isso, nunca fui isso. E eu sabe quando você para de se identificar assim com o negócio? Eu falei, cara, a espiritualidade para mim é algo tão preciosa que eu não quero me misturar com essa gentalha. Eu fiz um stories falando exatamente isso. Eu fiz uns stories, entre aspas, me justificando, porque muita gente me seguia, não muita gente, não tenho tanto seguidor assim, tá? Mas uma parte das pessoas que me seguem desde outra página que eu tinha só para falar de espiritualidade e me seguiam por conta desse tipo de conteúdo, de numerologia, de espiritualidade. E eu queria falar para essas pessoas, galera, eu não vou falar mais disso. Porque eu não quero ficar produzindo conteúdo disso, porque eu não quero fazer parte disso, eu não quero promover isso. Eu não quero que achem que eu faço parte disso, sabe? E cansei. E daí eu pensei, eu vou falar de feminismo, vou falar de não sei o quê, vou fazer vídeo de maquiagem, das coisas que eu gosto. E daí eu comecei a parar a pensar, pra quê? Pra quem? Por quê? Por que eu acho que eu tenho que fazer isso? Eu não posso só trabalhar e pagar minhas contas, gente? Então, assim, eu sou uma pessoa muito opinativa, eu gosto muito de problematizar as coisas, mas eu decidi que quando eu quiser dar uma opinião e falar alguma coisa, eu vou postar nos meus stories. E essa rede social do momento, eu não sei nem quanto tempo eu vou ficar nela, né? Mas eu vou postar nos meus stories, compartilhar, mas eu não quero nada que fique, tipo, produção de conteúdo em feed, essas coisas, hashtags e foda-se tudo isso, sabe? Eu cansei. Mas o podcast foda-se não, né? Não, o podcast é outra coisa, tá bom? Aqui é uma discussão entre amigos. Tô falando na minha rede particular, sabe? Não vou ficar criando conteúdo lá, cara, não vou. Se eu quiser compartilhar, eu compartilho alguma coisa, mas não vou ficar criando nada, não. Caguei. Não sei se vocês têm mais alguma coisa que vocês pensaram para falar sobre a internet ou se eu posso falar sobre o motivo pelo qual a gente escolheu esse tema. Não, até tenho. Eu achei que chegaria nesse lance do vício, da dependência que a gente tem com a internet hoje em dia. Eu queria falar algumas coisinhas que eu separei aqui. Na verdade, é só falar assim para quem... Eu acho que só falei isso no primeiro episódio, acho que nem no primeiro, no piloto. Eu sou psicólogo. Eu me formei psicólogo, eu trabalho como psicólogo. E eu faço uma pós-graduação que teve uma disciplina focada em internet, em independência digital e redes sociais e tal. E tinha uns dados lá que eu acho que são bem bacanas, assim, eu queria compartilhar, que é a respeito de como as redes funcionam do ponto de vista psicológico para fazer você consumir cada vez mais, porque, como a gente falou, elas ganham em cima do conteúdo. Não do conteúdo em si, mas das propagandas entre um conteúdo e outro. E se eles ganham pela propaganda, eles querem que você veja o maior número de propaganda possível. Então, o que eles têm que fazer é ter que te viciar. Você fica lá 3 horas no TikTok vendo vídeo de dancinha, de Bem TV, de sei lá qual a trend do momento. E isso não é por acaso. Eles fizeram todo um trabalho de estudo do lado comportamental da psicologia. E, tipo, parece trama assim, de
de vilão de filme, sabe? Assim, uma coisa meio maquiavélica para controlar a mente das pessoas. Justamente é isso que eles fazem. E é mesmo. Porque... Hã? Pode falar. E é mesmo. Sim. Parece um plano daquele vilão, que eu esqueci o nome dele, do Austin Powers. Qual é o nome dele? O Daí eu fico pensando assim, né? Do alto da inteligência, a pessoa fica assim, né? Não, porque a gente não pode tomar vacina, porque eles vão controlar a nossa mente, vão dominar as pessoas e os nossos corpos e as nossas mentes, e eles vão fazer a gente fazer coisas que a gente não quer. Então a gente não pode tomar vacina, disse o jovem no TikTok. Sim, usando seu Android. Então, voltando, a gente tem um neurotransmissor, um bagulhozinho no nosso cérebro chamado dopamina. A dopamina é o que vai, junto com outros neurotransmissores como serotonina, noradrenalina, ela vai controlar seu prazer, seu bem-estar. E a dopamina ela está muito ligada ao sistema de recompensa. Então, o que faz a gente viciar em alguma coisa é justamente a recompensa que a gente tem, o nível de dopamina que é liberado no cérebro. Então, você imagina um caça-níquel, uma aposta, um jogo do bicho, ou, sei lá, uma pessoa que aposta jogando cartas de baralho. Por que que vicia? Porque tem uma recompensa. Por exemplo, tem jogos, tem algumas coisas assim de azar que quando você joga as primeiras vezes, você sempre vai sair ganhando. Sempre ganha, sempre ganha, sempre ganha, sempre ganha. Depois você começa a perder. Mas às vezes você ganha. Você já ficou com aquela sensação de como é ganhar, né? Sim, então você quer ganhar, mas às vezes você não consegue. Mas você quer sentir de novo aquela sensação. O que você faz? Você vai jogar mais, vai jogar mais, vai jogar mais, vai jogar mais. Opa, ganhei. Vou jogar mais, vou jogar mais, vou jogar mais. Não vai parar de jogar porque esperando pela recompensa. Uhum. Então, quando a gente entra no feed do TikTok, por exemplo, geralmente os primeiros vídeos ali que a gente vê no feedzinho do TikTok são coisas parecidas com o que a gente já viu e a gente gostou. Depois começa a vir um monte de lixo. Aí você vai passando, vai passando, vai passando, aparece uma coisa que você gosta e você assiste. Aí você vai passando, vai passando, vai passando, aparece outra coisa que você gosta e você assiste. Então aquilo te prende, porque você fica esperando o momento que você vai sentir aquele prazer que você sentiu lá no início. Uhum. Então, é difícil. Você fica viciado, você passar horas vendo vídeos ou rolando feed do Twitter para se inteirar de todos os assuntos do mundo que está ali rolando, é um tipo de vício. E se te impede de fazer coisas que você deveria fazer, tipo, te impede de interagir com as pessoas, te prejudica no trabalho, nos estudos, prejudica seu sono, é um problema de saúde. É um vício como um vício em cigarro, um vício em álcool, um vício em sexo, um vício em compras. E é preocupante, porque a gente está formando uma geração de pessoas viciadas em consumir conteúdo o tempo todo. Uhum. E a Dani falou agora há pouco na questão do experimento social que qual é o nome dela? Esqueci. Poli Oliveira. Que a Poli Oliveira fez, que quando ela começou a fazer um tipo de conteúdo mais padronizado, assim, da rede social, ela recebeu mais visualização, recebeu mais likes, recebeu mais publicidade em cima do trabalho dela. Então, o like também libera dopamina. Quando você faz uma coisa, você posta alguma coisa e teve muito like, você vai ter aquela sensação de admiração, de que as pessoas gostam de você, sobe lá os coraçãozinhos, sobe lá os joinhas, sobe lá os sorrisinhos, você vai ficar feliz. Se você posta alguma coisa diferente, não dê tanto like, você não vai mais fazer isso. Você vai postar coisas parecidas com aquela outra. E para receber mais coração e mais likes, você vai começar a exagerar aquela coisa que você postava antes. Então você coloca mais filtro, você mostra mais a bunda, você mostra mais o decote, você faz coisas, vai tirar racha de madrugada, cometendo crime na rua. Tem gente que para ganhar like no YouTube fica fazendo racha de madrugada, racha clandestina. Então você vai cada vez indo mais pro extremo para receber mais like, e isso vai, tipo, não é saudável também. Eu só queria fazer um parênteses, eu estava vendo uma entrevista, eu nem lembro qual era, tá? Mas era o Rafinha Bastos falando sobre o filho dele, que acho que tem uns 10 anos por aí, e que o filho dele fez um canalzinho no YouTube. Será que era o Rafinha Bastos? Agora eu fiquei na dúvida, mas acho que era. Que ele tinha feito um canalzinho no YouTube jogando um vídeo, jogando um jogo, aliás, desculpa, e que daí tinha um joguinho lá que ele jogou que o pessoal gostou, depois o jogo que ele mais gostava, e ele gravou o vídeo, o pessoal não gostou tanto porque não era o jogo que o pessoal gostava. E daí o filho dele não queria mais gravar aquele vídeo,
vídeo do jogo que ele mais gostava, porque não era o que as pessoas iam gostar. Olha que doido, o menino tem 10 anos, gente. Porque o quê? Vale mais o que as pessoas gostam, porque o like vai subir, as visualizações vão subir, o compartilhamento vai subir, e isso dá mais prazer do que jogar o que gosta. Exatamente. Por isso que tá cheio de criador de conteúdo surtado, né? Porque, tipo, tem uma hora que você vive para validação dos outros só. Sim. O que faz uma pessoa tomar banho numa banheira de Nutella? A pessoa parte pro extremismo, parte para coisas assim inimagináveis. Vocês lembram do caso quando tinha o caso da baleia azul? É o mesmo esquema. Você começava lá com umas tarefinhas bestas, de repente, para você acender lá, porque parece que tinha um ranking que você ia acendendo a cada desafio que você fazia, e para coisas absurdas que chegava na tragédia. Então, eu não falo isso porque a gente tem que. Então, tá falando, nossa, você é hipócrita, você tem rede social, tá falando essas coisas, vocês estão fazendo um podcast, vocês têm um Instagram do podcast que vocês ficam pedindo pra gente seguir o tempo todo. Mas não é hipocrisia, porque não é acabar com a rede social, não é parar de usar a rede social, porque o que a gente tem no nosso tempo de comunicação entre as pessoas é isso. Não tem mais como voltar atrás. A gente não vai voltar por rádio, a gente não vai voltar por telefone. Essa é a realidade. Agora a gente tem que fazer o uso consciente dessas ferramentas. E por que a gente é tão viciado assim em consumir conteúdo e tá com o celular o tempo todo do lado, vendo se tem notificação nova, você não tem? Por causa, como eu falei, da dopamina, de sentir o prazer, e porque tem outras coisas que dão prazer, tipo, você ir para uma academia, você fazer uma corrida no parque, libera dopamina do mesmo jeito. Só que o corpo, o cérebro, ele quer fazer sempre o mínimo esforço possível para ter o mesmo resultado de prazer. Então é mais fácil você rolar o feed do TikTok e entre frustrações e alegrias ter lá a sua dopamina do que você sair num calor de 30 graus fazer uma corrida no parque. Então... Um vídeo que eu vi esses dias rolando o feed do Instagram era de uma pedagoga, se não me engano, e ela falava assim, que quando a criança ela tá brincando de alguma coisa, que ela precisa usar a imaginação, tem uma hora que ela se entedia, e daí ela precisa criar uma nova brincadeira. Então isso estimula a criatividade dela, né? Ela fica entediada e cria uma nova brincadeira, fica entediada e cria uma nova brincadeira, e que hoje em dia, com o uso, tipo, das telas em tempo contínuo, a criança vai da TV para o tablet, para o celular, TV, tablet, celular, ela não cria esse estímulo de criatividade mesmo, né? Então isso pode causar a longo prazo, talvez até um déficit, assim, tipo, de educação das crianças mesmo, assim, né? Enfim, muito doido. O nosso corpo, o nosso cérebro, ele é preguiçoso, porque ele não foi feito para os dias de hoje. O Homo sapiens sapiens é lá de muitos anos atrás. Então, ele é feito para economizar energia, ao mesmo tempo que ele quer ter prazer. Então, quando a gente pega essa facilidade que a gente tem hoje, a gente vai ficar muito mais preguiçoso, muito mais sedentário. Então, tem que fazer esse uso consciente. E tinha outra coisa que eu ia falar em cima do que você falou, que agora eu acabei esquecendo. Era mentira. O quê? Quando a gente esquece que ia falar, era mentira. Não, o que você falou mesmo? Eu falei da pedagoga que falou que quando a criança vive só em tela, ela não estimula a criatividade, porque tá sempre disponível algo ali, né? Sim. Aí a pessoa fala, mas na época de vocês tinha televisão. Mas, tipo, o programa infantil na televisão era de manhã. E à tarde não interessava pra criança. Agora a criança pode assistir desenho, Galinha Pintadinha, Lucas Neto, Peppa Pig o dia inteiro. Então não vai ter mesmo essa pausa de você sair e fazer outras coisas. E isso não é nada legal. Nada legal. Principalmente porque atrapalha a sociabilização da criança. Então, hoje em dia a criança tem uma TV só para ela. Às vezes cada filho tem uma TV para si, e não estou criticando, né? Estou citando os fatos, né? Então cada criança tem uma TV para si, tem um celular, um tablet que tudo se conecta entre si, e com canais específicos para a criança o tempo todo, assim, conteúdos para a criança, né? Com sorte, conteúdos para a criança o tempo todo. A gente cresceu numa época que, além dos programas serem limitados a horários específicos, e às vezes o horário que a gente estudava nem passava, o horário que a gente estava em casa às vezes nem era de programação infantil. Eu estudava de manhã, à tarde só teve programação infantil quando eu já era adolescente, pré-adolescente, na época da Eliana. Na minha infância não teve nada de programa infantil, quando eu estava livre, assim, né? E uma TV só. Então, mesmo que tivesse, a gente tinha que dividir com os pais.
Então, a gente não tinha mesmo, assim, esse tempo inteiro, assim, sendo bombardeado de informação desde a infância, né? Sim. E a informação, assim, entre aspas, mas não entre aspas, inútil, né? É uma quantidade, uma chuva enorme de informação que não tem que serventia. Não é educativo, não é formativo. E os especialistas têm medo da geração que vem aí. A nossa, que a gente já é adulto, macaco velho, já prejudica a gente. Já perigando, né? Sim, já prejudica. A Dani aí, sendo um hater da internet. Tô brincando. Mas imagina a criança que, igual vocês falaram, nasce com essa tecnologia, vê isso como parte do dia a dia, como ela vai ser. E o que vem depois disso, né? Porque em pouco tempo a gente viu uma transformação tão grande de tecnologia, as redes sociais são coisas super recentes e já se transformaram muitas vezes. E imagina o que vem por aí ainda, né? Como pode ser as futuras gerações ainda, não só a que tá vindo agora. É difícil. E o resumo desse episódio é isso, gente. A gente precisa sair das redes sociais, tá fazendo mal pra todo mundo, tá todo mundo bugado, tá? Tirem os tablets celulares das crianças. Tô brincando, gente. Mas segue a gente no Instagram. Por favor. Não, foi como o Danilo falou, a gente tentar usar de forma consciente. Inclusive, acho que esse é um dos motivos que a gente quis fazer esse episódio, porque a gente comentou em alguns episódios aí que a gente mudou o nosso Instagram, o nosso arroba, e por quê? A gente resolveu pegar um Instagram que eu já tinha, de trabalho, que já tinha na época, quase 10 mil seguidores, e porque a gente pensou, poxa, vai ser legal, de repente a pessoa entra no Instagram e já vê um número grande. Acho que a gente foi por um pensamento de manada, que todo mundo tem. Só que assim, aquelas pessoas não tinham se inscrito no nosso Instagram, seguido o nosso Instagram para aquilo. Então acho que a gente foi pensando em número e a gente não tinha interação, né? E a nossa intenção sempre foi fazer postagem de interação de verdade, porque as pessoas que mais escutam a gente são os nossos amigos e tal, então a gente quer interagir, por mais que a gente cresça, a gente quer interagir de verdade com as pessoas, talvez indo até na contramão de tudo que a gente falou, né, do que o Instagram e de crescer absurdamente, e números, e não sei o quê, a gente queria fazer um negócio assim, mas não estava funcionando. Então a gente resolveu resetar tudo, esquecer aquele Instagram que tá lá paradinho e recomeçar do zero, assim, né? Para que a gente cresça de forma orgânica, porque pra gente vale mais um Instagram que tenha, sei lá, 100 seguidores, mas que essas pessoas interajam com a gente, do que a gente ter 8 mil que não tem nada, assim, de interação. Pra gente não vale nada, né? Então, indo na contramão de tudo que tem hoje, a gente preferiu a qualidade do que os números, sabe? Então, esse é mais um motivo para vocês seguir a gente no Instagram, porque a gente quer de verdade, assim, né? Trocar com vocês. A gente trocou 8 mil pessoas por vocês. A gente tem Então você interação faz o favor de seguir lá. interação com pessoas virtuais reais, né? Não pessoas virtuais, que é aquele caso. Exato, exato. Arroba último ponto podcast. Eu adorei Eu nem falei no começo, porque eu preferi deixar esse peso da culpa para agora. Eu adorei toda essa propaganda contra as redes sociais antes da gente pedir para vocês, por favor, nos seguirem. Mas eu acho que tem um pouco disso, né? Deixar a rede social virtual mais real possível, assim. Não sei, talvez seja essa maneira de quebrar o sistema, esse o caminho aí de ser uma coisa mais próxima mesmo, né? Vão lá xingar a gente no nosso Instagram para que a Dani possa xingar vocês de volta, entendeu? Ó, Assim, se você xingar, eu vou xingar. Se você atacar, eu vou atacar. Vou fazer uma promoção. Quem quer receber uma ofensa da Dani? Não queiram receber, gente, é pesado. Se chamar de alguma coisa, eu vou chamar de arrombado mesmo. Mas eu acho que é isso também. Esse conceito de real e virtual, às vezes é meio estranho para mim, porque o ideal é que as pessoas vissem aquelas pessoas, aqueles números virtuais como reais, porque são pessoas reais, né? Tirando os robôs e etc. Mas são pessoas, e uma relação virtual não deixa de ser uma relação real. São duas pessoas se relacionando, tendo uma troca ali, e eu acho que essa impessoalidade, essa desumanização que a pessoa tem quando está online, que acaba ferrando tudo, sabe? Sim. São seres humanos que estão ali.
com exceção dos bots, etc. Então, acho que se a gente visse aquelas pessoas como a gente vê as mesmas pessoas na rua, ou na nossa casa, ou no trabalho, ou na escola, acho que a internet seria um lugar melhor. Você não vai me convencer. Se a pessoa xingar, eu vou xingar. Não quero convencer você. Isso aí é caso Você perdido. manda com gente babaca na internet. Não, você é caso perdido. Não, com gente babaca eu sou babaca. Com gente que tá disposta a conversar, mesmo que seja direitista, eu consigo Eu não conversar. quero conversar mais com você sobre esse assunto. Acabou, chega. Vou te hatear agora, Ai, me eu vou deixar xinga. de te seguir no Me Instagram xinga. e eu vou apagar as Me nossas xinga, fotos me junto. xinga, vai, xinga. Meu Deus. Tô fazendo propaganda do episódio de Tesão. Vai lá assistir, gente. Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci o que era, então provavelmente era mentira também. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Ou a gente pode ir para o nosso último quadro, que é o quadro mais esperado de todo o universo, que é o único que a gente tem. Laura, você com a sua cabeça, o que você quer falar? Não, eu acho que temos um programa. Eu não sei se a gente se, se contradiz muito, mas eu acho que é um pouco disso. Acredito que também os nossos ouvintes são pessoas um pouco mais conscientes, né? São pessoas, acho que pensam muito parecido com a gente, senão não estariam nos ouvindo ou já teriam nos xingado no nosso outro Instagram e nunca aconteceu. Mas eu acho que é sempre legal a gente levantar esses pontos assim e ficar atento, né? Porque convivemos com isso diariamente e somos totalmente adeptos de certas coisas. Eu sou a pessoa campeã de ficar olhando notificação, assim, se abrindo, né, a tela do celular ali só para ver se chegou alguma coisa nova. Uhum. Cara, isso é ruim, assim. Não me atrapalha efetivamente, mas talvez eu fosse uma pessoa um pouco melhor se eu não fosse tão dependente. Eu lembrei o que eu ia falar. Eu queria dizer assim que a maior parte da nossa fanbase, dos Ultimers, são amigos do Eric Lore. Então eu queria dizer que se você for um amigo do Eric, se você chegou no nosso podcast pelo Eric Lore, vai seguir a gente no Instagram, por favor, porque ele não lembra de pedir para vocês irem seguir a gente. Mas eu confio. Vocês são fãs assim fiéis, vocês sempre nos escutam, até de outros lugares do mundo. Do mundo. Eu Então, tenho amigos fora do mundo também. fora do mundo também. Tudo bom? Mundo e fora do mundo. Então, por favor, vão lá seguir a gente, tá? Eu É tenho, isso. eu tenho amigos de outro mundo, é isso. A Dani quer que apareça publis de coisa fitness nos nossos stories. É por isso que ela tá empolgando tanto seguidor. Olha, é o que a gente falou naquele episódio, né? Sobre pressão estética. Se eu ganhasse para ficar indo em academia e comendo comida fit e shake, eu também seria fit, eu também seria blogueira fitness. Então, só tá me faltando um incentivo, galera. E você só consegue tirar foto com essas coisas, né? Porque é só pagar a lipo depois. Você usa o batom rosa, deixa a boca rosa e faz uma lipo. Entendeu? Dá pra fazer isso também. Bem, então a gente vai para o último quadro. Nosso quadro de Você Não Pode Viver Sem Saber, onde a gente dá dicas para vocês. E quem vai começar hoje é o Lor. Ok. Eu vou nos rolês culturais aqui. Eu vou indicar para vocês um disco muito velho, né? Mas eu vou indicar para vocês um EP, é assim que chama agora, gente? Sim, é que você falou disco? Eu achei que era o LP. Bom, não sei se vai ter a versão física, porque tem muita gente que gosta e compra, né, os vinis e tal. Mas eu vou indicar um álbum, né, então, que saiu recentemente, chama De Primeira, da Marina Sena. É música gostosinha. Eu não tenho outra definição a não ser gostosinha. Escutem no Spotify. De Primeira, Marina Sena. Ela participava de um grupo, e agora eu não vou lembrar qual é o nome, e eu sou sempre péssimo nesse sentido, mas eu já gostava dela e é o primeiro álbum solo dela. Então, de primeira, Marina Sena. Muito bom. Danilo, Oi, tudo bem? o que a gente não pode viver sem saber, Dan? Vocês não podem viver sem saber que eu peguei uma dica que o Lord trouxe aqui uns episódios atrás.
Por que você tá rindo? Aí eu fui Mas ouvir e eu adorei, então eu vou reindicar o que o Lorde tinha indicado, porque é muito bom. mentira que você vai ter essa cara de pau, que você vai reivindicar. Não, eu tenho uma indicação, eu só tô falando para as pessoas que realmente é muito bom, vai lá ouvir. Que é o Paciente 63 no Spotify. Validado, E, tá? Então tá validado. sim, eu até falei com eles, alguém já indicou isso lá? Aí o Lorde falou que sim, falei, porque eu lembrava que alguém tinha me falado, mas eu não lembrava quem. E apareceu sugestão para mim no Spotify, eu fui ouvir e eu, tipo, ouvi assim de uma vez só, foi muito bom. Mas agora para minha dica de verdade, que tem a ver com o assunto que a gente estava conversando aqui, pode ser que muita gente já tenha assistido, mas vale a pena reassistir. E depois do que a gente falou aqui, eu acho que até abre um pouco assim a mente para vocês pensarem em outras possibilidades, outras coisas, que é um documentário no Netflix chamado O Dilema das Redes, que fala justamente de como elas foram construídas para viciar as pessoas e como elas estão afetando o relacionamento entre as pessoas e invadindo outros espaços, como a política, por exemplo. Vocês viram o fenômeno aí da eleição do Trump e do Bolsonaro, e tem tudo a ver com a forma que esses algoritmos, essas redes funcionam e como essa extrema-direita raivosa conseguiu é, 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 se utilizar deste modo como os algoritmos funcionam para impulsionar os ideais não tão republicanos assim deles. Então, acho que vale a pena assistir quem não assistiu e reassistir quem já assistiu, porque é muito bom nesse sentido. Inclusive, é bom a gente assistir, porque esse é um fenômeno que está se repetindo no Brasil, Uhum. Já, não é? e vai piorar, vai piorar. Essa eleição do ano que vem, se o Coiso tiver. Acho que mesmo se ele não tiver, vai ter alguém para preencher esse espaço dele e as redes vão ser muito bem utilizadas para fazer a mesma coisa que aconteceu lá fora. Sim. Qual que é o nome mesmo? O dilema das redes. Dilema das redes, muito bom. Bem, cada um de nós aqui é conhecido por uma característica específica nesse quadro. O Danilo normalmente traz assuntos que não tem, dicas que não tem nada a ver com o assunto que a gente trabalhou, muito embora hoje ele tenha feito diferente. O Lore normalmente traz séries, e hoje ele também fez diferente. Mas hoje eu vou seguir o meu padrão, que é mudar de ideia em cima da hora. Ah, você é tão previsível. E já que a gente falou da Polly Oliveira, eu queria indicar muito o Instagram dela. Principalmente para as mulheres, porque nós, né, a gente tem essa questão de a gente se comparar muito com outras mulheres, de ter o corpo que está sendo vendido no Instagram e não sei o quê. E a Polly, como eu falei, ela é uma criadora de conteúdo, sim. Ou seja, ela também faz parceria, ela também faz publi, ela também cria conteúdo, só que um conteúdo de um corpo real. E, assim, além dela trazer muito esse conteúdo de amar o próprio corpo, de autoaceitação, é difícil a gente fazer isso sozinho, sabe? Então, quando a gente começa a seguir pessoas que tenham corpos reais, que falem abertamente sobre isso, fica mais fácil pra gente, sabe? Então, ela é uma criadora de conteúdo legal e real. E vira e mexe, ela fala um pouco sobre essas questões das redes sociais, sobre como ela quer crescer também, mas ao mesmo tempo sobre como a plataforma só dá engajamento para as pessoas que são, tipo, aquele padrão esperado. Ou seja, uma pessoa real não consegue crescer nas redes sociais. Então, é um outro motivo para a gente engajar essas pessoas que são reais de verdade, sabe? Porque a plataforma não ajuda essas pessoas. Se você posta uma foto de Photoshop, essa foto vai ter muito mais curtida, porque vai ser muito mais entregue do que uma foto de um corpo real. Isso acontece no Instagram. Eu não sei em outras redes, porque eu não sigo as outras redes, mas é bem possível que seja mais ou menos a mesma coisa. Então, sigam a Polly Oliveira, o arroba dela é Polly, com 2 L's e Y, Polly Oliveira Real. Vão seguir ela no Instagram, o conteúdo dela é muito bom. Só pegar um gancho do que você acabou de falar, se outras redes também são assim, eu li ontem uma notícia de uma pesquisa que saiu lá fora, de que o algoritmo do Twitter valoriza mais rostos brancos e afeminados, assim, com traços mais femininos, tipo, mais fino, nariz mais fino, a boca mais fina, o rostinho mais fino. Rosto europeu, né? Isso. Uhum. E então tem isso. E não é porque o algoritmo é racista, machista e que só quer o padrãozinho, é porque o algoritmo aprende com as pessoas. Então, isso socialmente é o mais aceitável, é o mais procurado. Então, o algoritmo vai aprender que isso é o que as pessoas querem ver e vai entregar só isso.
Então, fazer isso que a Dani está pedindo aí, de dar mais visibilidade para as pessoas reais, talvez seja um trabalhinho de formiguinha, mas talvez ajude a mudar essa realidade de verdade. Muito bom, muito que bem. Algum recado final? Não? Siga a gente nas redes sociais. Não, fora esse que a tia Dani vai falar ainda. Você quer mesmo ser xingado, né? Não, eu quero parecer hipócrita. Então, vocês, por favor, vão seguir a gente no novo Instagram, que a gente está recomeçando. Último.podcast. Vai também se inscrever no nosso canal do YouTube. A gente sempre fala que a gente precisa de um número mínimo de pessoas para a gente conseguir nossa URL pessoal. Isso fica mais fácil para a gente crescer também no YouTube quando a gente tiver isso. Se você escuta a gente no Spotify, vai seguir a gente lá também para você receber as notificações, mas não deixa de se inscrever no YouTube para poder ajudar a gente. Lembra que a gente acabou de falar, de seguir pessoas reais, né, para você ajudar pessoas reais a crescer. Então, pode seguir a gente no Spotify, mas se inscreve também lá no YouTube para ajudar a gente. Se você vai só pelo YouTube, também aperta o sininho. Como é que eu falei outro dia? Apertar o sininho do Instagram. Não, apertar o sininho do YouTube. E eu acho que é isso. Não, eu tenho mais uma coisa. Vamos ajudar a liberar a nós. dopamina desse pessoal. Você quiser inscrever no YouTube e mandar o print pra gente no direct do Instagram, depois de seguir no Instagram também, a gente dá um like. Vai Olha liberar aí. essa dopamina. Manda um GIF também de coração. E o Danilo vai ficar responsável por responder vocês, por mandar o coração para vocês. Ou se a gente tivesse milhões de ouvintes. A gente reposta vocês, nossos fãs todos, amigos do Lore. Olha aí, a chance de ficar famosa na nossa página. Se você é meu amigo ou amigo do Danilo, vem provar que você também existe. Não, eu já desisti dos meus amigos. Eu acho que eu não tenho amigo. Essa é a real. Meu Deus. Meus amigos estão aqui fazendo podcast comigo. Se você é meu amigo, vem provar que você existe, que não é só os amigos do Lore que escutam a gente. Por favor, vem fazer parte desse time. Tô pedindo, vamos competir. Manda um print. Eu também te reposto. E escreve assim, vim pela Dani. Obrigada. E se você indicar mais 5 amigos, Vamos a gente posta nossas isso redes real. pessoais também. Olha aí o que negócio bom. Vamos tornar essa pirâmide real, gente. E é isso, gente. Sigam a gente nas redes sociais, mesmo odiando as redes sociais. E foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês. E a gente se vê num próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.